André Trigueiro. André, boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, André Trigueiro. André Trigueiro, vamos falar sobre prevenção ao suicídio. E aí sempre vai ter alguém que vai perguntar, mas o André Trigueiro não fala sobre sustentabilidade? Ué, mas você quer alguma coisa mais sustentável do que você manter a vida, né? Ah, é verdade. Meio ambiente começa no meio da gente. E prevenção se faz com informação também quando o assunto é suicídio. Você sabe, na área de saúde, a gente é muito acionado enquanto jornalista, na mídia em geral, para dar informações na área da prevenção. A AIDS ou doenças sexualmente transmissíveis, hanseníase, tuberculose, dengue. A lista é grande, né, Tânia? E a mídia cumpre uma função social importantíssima, dando informações que ajudam a reduzir as estatísticas de incidência ou mesmo mortalidade causadas por doenças onde a informação circula, as estatísticas regridem. E isso também vale para suicídio. Eu poderia resumir meu comentário dizendo: a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, todas as instituições sérias no Brasil e no mundo que acompanham os problemas alusivos ao suicídio informam que em pelo menos 90% dos casos, eu queria que o ouvinte retivesse na memória esse percentual, porque ele é muito expressivo. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Ou seja, o momento em que a pessoa determina algum tipo de ação que atenta contra a vida dela própria, é um momento invariavelmente associado a algum distúrbio de origem mental, algum acidente emocional, algum transtorno de humor. Então a gente vai ver, por exemplo, depressão, que era o mal do século, no século passado e continua no século XXI, inspirando muita atenção na área da saúde pública. Pessoas portadoras de depressão precisam ser devidamente diagnosticadas, precisam ser devidamente acompanhadas, existe a necessidade de uma terapia, um atendimento psicológico e uso de antidepressivos na dosagem certa e do jeito certo. Depressão é um fator importante de risco. Outro, uso de substâncias químicas, drogas lícitas ou ilícitas, que em determinadas circunstâncias, principalmente quando se sente a falta da droga, podem determinar um certo estado aflitivo que, combinado com outros fatores, configuram uma situação de risco. Esquizofrenia, que é uma questão que deve despertar muita atenção e cuidado no tratamento, no acompanhamento. Então, se a gente faz o dever de casa e na mídia, em vez de colocar em manual de redação, como em algumas mídias a gente vê por aí, não fale nunca de suicídio. Na verdade, tem um jeito de falar. Não é falsa a premissa de que, ao mencionar o problema do suicídio, a gente está, de alguma maneira, precipitando, ou sugerindo, ou causando algum tipo de situação de risco. Não. É preciso falar que o suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. Sexta-feira que vem, dia 10 de setembro, será o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E a data serve justamente para que as mídias, para que as pessoas da área de saúde, para que as comunidades onde esse tipo de ocorrência tem lugar e ninguém se articula, se organiza ou se manifesta para enfrentar o problema, reconheçam a emergência de alguma ação, Tânia. Então tem tudo a ver, quando a gente fala de meio ambiente, o meio ambiente começa no meio da gente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de uma relação de equilíbrio e harmonia entre nós e o meio ambiente que nos cerca, e nós conosco, falar desse tema. Então, a gente está falando de vida, não está falando de morte. E a gente está falando de apreço, respeito, a emergência da vida. É importante a gente ter esse cuidado, a ética do cuidado de que nos fala o teólogo da libertação, Leonardo Boff. Ele diz com muita clareza o seguinte: uma marca registrada dos dias de hoje
é a falta de cuidado da gente para com o meio ambiente, de nós para com os nossos semelhantes e de nós para conosco. E isso tem tudo a ver, portanto, com sustentabilidade. Há uns meses eu fiz uma entrevista aqui, André, com uma jornalista, Paula Fontinelli, e ela lançou um livro justamente contando a situação dela. O pai dela cometeu suicídio e a partir daí ela passou a estudar a questão do suicídio. Porque para a família, para as pessoas próximas a uma pessoa que comete suicídio, a sensação é de uma total omissão. Você se sente até culpado por aquilo, por não ter podido evitar. E aí ela viu, é óbvio que... de alguma forma, o termo não é culpa, né? Mas ela percebeu que o pai dava muitos sinais que se ela estivesse preparada para perceber, talvez, né? E aí só o imponderável que saberá, mas talvez pudesse ter evitado. Então é importante, sim, que a prevenção ao suicídio, não que o suicida não necessariamente vai se matar, né? Pode ser se as pessoas observarem os sinais que a pessoa vem dando e atuar de alguma forma, pode prevenir, sim, é importante. Importante essa discussão, André. Existe muita informação sobre isso, existe muitas recomendações pela internet, uma fartura de dados, de indicadores, de a quem procurar, né? Como proceder. Ah, mas tem uma pessoa que está dizendo, a gente não sabe se é para valer ou se ela está blefando, que deseja se matar. Bom, qual é o procedimento? O que um pai, quando ouve isso de um filho, deve fazer? O que um filho, quando ouve isso de um pai, deve fazer? A gente precisa disseminar essas informações, a gente precisa saber que existem grupos que dão suporte e apoio e orientação técnica precisa sobre qual deve ser a resposta que a gente dá numa situação dessa. E com absoluta certeza, se a gente faz a nossa parte com informação, vira prevenção. A morte, de uma forma geral, é um tabu na sociedade. A gente não fala de morte. E a gente tem como única certeza em vida que um dia a gente não estará mais, pelo menos nesse corpo que nos acolhe, nesse planeta. A gente segue viagem, assim pensam os espiritualistas, ou acaba tudo, assim pensam os materialistas. Então é um tabu. Quando você fala de suicídio, esse tabu é multiplicado, né? E esse é um problema que a área de saúde enfrenta. O que eu estou falando aqui, Tânia, eu estou falando absolutamente seguro, por orientação dos mais importantes psiquiatras, psicólogos e técnicos na área de saúde. Eles reclamam da mídia nos seguintes termos: é correto não reportar casos de suicídio? Sim. É correto ter cuidado na forma como se lida com esse assunto? Sim. Justifica-se não falar rigorosamente nada, mesmo que o tema seja prevenção do suicídio? Não. Precisamos falar. Ao contrário de outras morbidades, ou outras doenças, ou outros problemas de saúde, como os que eu citei, AIDS, tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso é alvo de campanhas em que as pessoas portadoras desses problemas, ou familiares ou amigos, tomam as dores, fazem passeata, cobram atitude, investimento. Não acontece o mesmo, por razões óbvias, em relação aos casos de suicídio. Por quê? Quem se matou não está mais aqui. Familiares e amigos não vão tomar as rédeas porque vocês querem esquecer desse assunto. Sim, e são estigmatizados. A Paula disse que, nossa, você dizer a causa da morte do seu pai já é algo que as pessoas já te olham de uma forma esquisita, né, no caso dela. Então, é uma Exatamente. coisa terrível. Essa é a razão pela qual eu estou me expondo aqui de público, tomando o microfone aqui da CBN. Não é a primeira vez que a gente fala desse assunto, no sentido de dar voz a quem trabalha e milita na área da prevenção. Informação salva vidas, e isso também vale quando o assunto é autoextermínio. O Brasil tem uma política nacional de prevenção do suicídio. O Brasil tem organizações como o CVV, que há quase 50 anos, para ser preciso, há 48 anos, realiza um nobre trabalho de acolhimento de pessoas que estão sofrendo, que são portadoras de situações difíceis, que precisam desabafar, precisam conversar com alguém. Inclusive, essa semana a gente mostrou na Globo News o serviço da UEP. O CVV atende pelo telefone 141, mas agora está
na web. Você tem um eu atendimento falei online. aqui no Revista Olha que coisa Serviço. chique, Muito sofisticada. bom. Por quê? Porque a demanda é 1 milhão de ligações por ano, e agora que a garotada toda está na internet, você consegue responder a esse tipo de demanda pela web. Então, é preciso que seja uma vez por ano, e agora pela razão de 10 de setembro, ser o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a gente lembrar que esse problema existe, que não é pelo fato da mídia não falar com frequência dele que ele não deixa de incomodar milhares de famílias no Brasil, e que, sim, é preciso haver uma resposta na área da prevenção, e isso não é possível sem informação. Muito bem. André, boa semana para você. Para você também. Tudo de bom.